Livro do Êxodo, capítulo 38. Faz também o altar de holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados, e era o seu comprimento ele de 5 côvados, a sua largura quadrado, e 3 côvados a sua altura. E fez as suas portas aos seus 4 cantos, e as suas pontas formavam uma só peça com o altar. E o cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás, e as bacias e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um clivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo até ao meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do clivo de cobre, para os lugares dos varais, e fez varais de madeiras e cetim, e cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas ao lado do altar, para levá-lo com eles, e fê-lo oco, e de tábuas. Fez também pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas eram suas molduras, eram de prata. E da banda do norte cortinas de côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, e os colchetes de colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3, as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases da coluna eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, e com comprimento era de 20 côvados, e a altura e a largura de 5 côvados, de fronte da cortina do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e as cobertas das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a numeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Foi, pois, Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Eliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, um mestre de obras, um engenhoso artifício de bordador, em pano azul e em púrpura, e em carmesim e em linho fino, todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos rolados da congregação foram 100 talentos e 1.770 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava a rolados da idade de 20 anos, estima que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata
para fundir a base do santuário, e a base do véu para 100 bases era 100 talentos, um talento para cada base. Mas 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos, e dele fez a base da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, para ele todos os utensílios do altar, as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor.